Prezados irmãos, é um prazer falar com toda a igreja. Está aqui o Conselho Pastoral, que é uma ajuda, é um conselho, uma orientação que, com o dom e o ofício que Deus tem confiado a mim, estou com isto contribuindo com toda a igreja. Bom, eu prometi que na palestra de hoje estaria dando resposta a uma pergunta que foi feita para toda a igreja no Instagram. Se nós temos ou não segurança eterna ainda aqui na Terra. E isso foi muito importante. Tive poucas respostas, algumas acertadas e outras não, mas eu quero responder essa pergunta dizendo que sim, nós temos sim, o cristão genuíno tem segurança eterna. Tranquilo, a Bíblia promete isto e vamos falar sobre isto hoje. Nós temos aí a justificação, a santificação, que é o segundo passo, e temos também o genuíno batismo do Espírito Santo, que é a segurança eterna. Temos segurança sim. Inclusive, nós temos aqui o apóstolo Paulo, em sua carta escrita à igreja de Éfeso, capítulo 4, versículo 30, o apóstolo Paulo diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, do qual estáis selados para o dia da redenção. Então, há um selo, há uma segurança. Uma carta, ela é fechada, selada. Quando a carta é selada, é porque tudo está em ordem, pode ser selada. E aquela carta não pode ser aberta a não ser o destinatário, após ser identificado. Então, o selo é uma segurança. Por isso, romper um selo, há severas punições. Nós temos o exemplo que o nosso profeta nos dá com relação a um vagão numa estação ferroviária. Você sabe que o vagão transporta mercadorias e o inspetor, ele só sela um vagão após vistoriar toda a mercadoria que está dentro do vagão. Do contrário, ele não sela aquele vagão porque falta mercadoria ou está mal colocada dentro do vagão. Isso pode causar transtorno. Então, o vagão só é selado após ser examinado, fiscalizado. Então, a última ação é selar o vagão. Se aquele vagão tem um destino, ele só pode romper aquele selo a autoridade que receber aquele vagão no seu destino final. Aí sim, pode abrir e processar a abertura e a mercadoria que está ali ser retirada. Então, selo significa segurança. Então, o cristão genuinamente batizado com o Espírito Santo, que é o genuíno batismo, que é entrar do lugar santo para o lugar santíssimo. Veja bem, quando você alcança essa experiência, que é o genuíno batismo do Espírito Santo, você não tem mais pontes de retorno. Ali sela. Então, dali para frente, você sabe que você está seguro. Você não pode mais retornar à vida velha, porque as portas foram fechadas. Então, há segurança sim. Paulo, quando escreveu essa carta
à igreja que estava em Éfeso, ele fez questão, no conselho que ele deu aqui na doutrina, inclusive ele mostra a santidade cristã. Ele disse assim, e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade de sua mente. Versículo 18, o apóstolo diz, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza de seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, entregaram a dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Aí ele diz, mas vós não aprendestes assim a Cristo. Veja bem, se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados como está na verdade em Jesus, como está a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vós despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vós revistais do novo homem, que segundo Deus é criado, em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Paulo diz no verso 26, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo, e aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estais selados para o dia da redenção. Então, selo significa segurança. Aí Paulo segue dizendo, toda amargura, ira, cólera e gritaria, blasfêmia e toda malícia seja tirado de dentre vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Aqui fala justamente desse selo da redenção. Então, nós temos o cristão que está no processo e temos aqueles que estão aí já dentro do processo na santificação. E temos outros que ainda estão no pátio, no átrio, apenas na justificação pela fé. Essas três experiências é necessário que nós tenhamos em nossas vidas. Justificação pela fé, átrio. A santidade, a santificação, significa ainda uma vida cheia de altos e baixos. Mas aquele genuíno batismo do Espírito Santo, aonde Deus faz uma obra, termina a sua obra, e nós chamamos lugar santíssimo. Isso sim,
você tem segurança quando você entra no lugar santíssimo. As pontes de retorno são quebradas. Mesmo que você tente voltar ao mundo de onde Deus lhe tirou, você não tem mais força para retorno. Você só tem força para prosseguir. E aí, o seu destino é arrebatamento, céu. Portanto, essas 3 etapas representam essas 3 experiências que nós precisamos conquistá-las aqui na Terra. Nós temos cultos de oração. Você observa aqui, Paulo está dizendo aqui, doutrinando a igreja de Éfeso, ele está dizendo, aquele que furtava, que roubava, não furte mais. Então você vê que havia pessoas que tinham esses maus hábitos, tinha ladrão, estava sendo regenerado. Não roube mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha com que repartir com o que tiver necessidade. Então, esses hábitos, tudo sai nesse processo da justificação, da santificação e do batismo do Espírito Santo. Esses maus hábitos, olha, Paulo segue dizendo, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Você sabe que palavras criam atmosfera. Palavras matam, palavras constroem, palavras salvam, palavras têm um poder. Portanto, Paulo está disciplinando a igreja de Éfeso para dizer nós também, com relação a palavras obscenas, isso não deva sair dos lábios de um cristão, mas só palavras boas que possa edificar. Porque a palavra contém virtude, má ou boa. Então, ele segue doutrinando. Versículo 24. Olha o que o apóstolo diz aos irmãos de Éfeso. Olha aqui. Por isso deixai a mentira. Então, tinha alguém ali que tinha o hábito de mentir, faltar com a verdade. Veja aí. Por isso deixai a mentira, falai a verdade. Falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Aqui ele mostra também, no verso 26, irai-vos, não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. E assim segue o apóstolo doutrinando, exortando, mostrando os bons costumes e a igreja entrando no caminho da santificação. Agora, o batismo do Espírito Santo é Deus selar você, te dar uma experiência tão grande que essas tendências da carne não te dominará mais, de forma nenhuma. Por isso, o nosso combate, um dos nossos inimigos é a nossa própria carne, é o nosso velho homem. E Paulo diz na sua carta aos Gálatas que devemos crucificar a nossa carne e deixar que o Espírito Santo, a palavra de Deus, tome o controle do nosso dia a dia. Então, é importante você ter essa segurança e saber que há, sim, segurança eterna para aqueles que são batizados com o Espírito Santo. E os que estão em processo, pela mesma forma, se há um fundo que clama no seu coração para viver uma vida um com Deus, como disse o Senhor Jesus, Pai, que eles sejam um, assim como nós somos um, tu em mim e eu neles.
há possibilidade de você se render à palavra a ponto de se tornar um com a palavra. Então aí existe a grande deidade morando dentro de você. O que é deidade? É o próprio Deus morando em corpos humanos. Pessoas que ele justificou, pessoas que ele santificou e pessoas que ele veio morar dentro após a limpeza feita. O ser humano alcança isso, pastor? Sim, perfeitamente. Aquele que começou a boa obra, ele não vai parar, ele vai aperfeiçoá-la. Por isso, irmão, você está nos cultos de oração. Por isso você está 24 horas se corrigindo, exortando você mesmo. Veja, porque é uma caminhada, é uma jornada, é um processo, é um caminho estreito, é sacrificar as coisas erradas das quais você gosta, é tirar às vezes uma alegria, porém era de coisas erradas, prazer no pecado. Tudo isso tem que ser eliminado. Nós vamos nos tornando como Deus, obediente à sua palavra, fiel à sua palavra. Essa é uma batalha. A carne milita contra o espírito e o espírito luta contra a carne. Qual desses vai vencer, meu irmão? Aquele a quem você der mais comida. Vamos, nessa palestra, te dizer, no meu conselho pastoral, mãe, busque essa experiência do novo nascimento, do batismo genuíno do Espírito Santo, que em torno da senhora, em torno do Senhor, vai estar gerando uma atmosfera do Santo dos Santos. E essa atmosfera do Santo dos Santos é o que fez a vara de Arão florescer e dar frutos numa noite. E sua presença no lar vai inibir o espírito da droga, o espírito da prostituição, da infidelidade conjugal, das promiscuidade. Espírito Santo inibe isso. Então, Paulo diz, não deis lugar, veja bem, volto a dizer, qual desses dois vão vencer na sua vida? Aquele a quem você mais alimentar. O dia todo na internet, escutando piadas, brincadeiras sujas, coisas ilegais, e depois você quer ter uma mente pacífica. Não. Há pessoas que receberam demônios, ficaram oprimidas através da internet. Como também tem pessoas que estão me ouvindo agora, eu estou falando a palavra de Deus, você pode ser curado agora, através também da internet. Vai da matéria que você está ouvindo. Agora você fica nas novelas, fica aí nos filmes ilícitos de violência, jogos e toda esta coisa. E à noite você vai dormir e quer ter paz. Você não fez com que isso existisse. Então, eu quero recomendar a todos, no meu conselho pastoral, ler o capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios, a partir do versículo 17 ao 32. Vou repetir. Eu quero recomendar a todos vocês a lerem no capítulo 4 da carta de Paulo à igreja de Éfeso, versículo 17 ao versículo 32. Você vai receber um banho de disciplina e mostrando que se cometer estas coisas depois de ciente que não pode, nem se esforça para abandonar, você vai entristecer o Espírito Santo do qual você foi selado para o dia da redenção. Tem pessoas entristecendo o Espírito Santo. Ele teve a experiência do novo nascimento, mas está facilitando. Ainda, graças a Deus, que o próprio Espírito Santo dentro de você intercede por você, sabia?
E há casos de teimosia de irmãos que não pode retornar para o mundo. Deus vai recolhê-los dentro de pouco tempo. Então, nós temos essas experiências de pessoas que, lamentavelmente, resistiu depois de provar o dom celestial, depois de gozar das delícias divinas, retornou para a prostituição, retornou para a vida errada, para bebedice, glutonaria e outras coisas, voltaram a faltar com a verdade, roubar e fazer tudo que era indevido. Essas pessoas que estiveram lá no Santíssimo, eu garanto para você que elas não vão viver muitos anos na terra. Porque quando o diabo tenta pegar um filho de Deus, Deus o recolhe prematuramente. Que Deus te abençoe. A segurança sim, está respondido. E aguardo vocês na próxima programação. Nós vamos estar com novos assuntos de boa importância, de excelente importância a todos vocês. Inclusive, prometo estar conversando com toda a juventude no nosso próximo programa Conselho Pastoral. Eu quero estar aconselhando jovens e rapazes. Deus abençoe. Até lá. Falaremos novamente. O Senhor vos guarde.